Nova Manhã. Tome nota. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro com a gente aqui no estúdio. Parabéns pela independência do Brasil. Ué, mas peraí, eu nem participei disso, eu não era vivo, né? Peraí. Mas você é brasileiro. Eu sou velho, você mas é não tanto. brasileiro, você é Mas a brasileiro. gente pode te dar parabéns pelos 100 anos do rádio. Isso, mas você também não estava lá. Também não estava lá, também mas não tava participou de eventos muito importantes Quantos anos dessa no história. rádio, Heródoto? Olha, eu comecei a trabalhar em 1975 na Jovem Pan. Trabalhei até 1982 na Jovem Pan, trabalhei 7 anos lá. 47 anos? Por aí? Isso? De rádio. Bom, eu parei de trabalhar como professor, eu tinha 42 anos de idade. Eu mudei de profissão aos 42. Olha, Tô você com 76. se reinventou aos 42. Me reinventei aos 42, legal. porque fui reinventado pela vida. Mas é assim que acontece. Mas que legal. E por quê? Por que eu mudei ou não? Bom, eu mudei porque me apaixonei pelo jornalismo. Eu trabalhava na época como professor de História Contemporânea e dava aula de atualidades. E o meu material didático era jornal. Então eu mexia com notícias. E circunstancialmente, na época, a escola que eu trabalhava, no Objetivo, eles haviam comprado o primeiro sistema de televisão fechado do Brasil. E montaram tudo aquilo no mês de julho, para funcionar só no ano seguinte. Eles contrataram os funcionários da TV Record para gerir aquilo. Aí um dia eu passei lá, vi o estúdio fechado e perguntei, né? Escuta, o que é isso aí? Eu disse, isso é pro ano que vem a gente vai gravar as aulas de história e tal, e outras matérias. Eu falei, mas e até lá? Ele falou, não, até lá não vai usar. Eu falei, eu podia fazer um jornalzinho aí no meio do intervalo, entre as aulas? Eu dava aula de atualidades, aí comecei a fazer jornalzinho no meio das aulas. Comecei a treinar ali, e aí, o diretor de TV era da Record, a antiga TV Record, cameraman, o pessoal todo lá, e eu fui aprendendo com eles. Legal. Você tem guardado esse registro? Não tenho. Ah, seria não tão demais. Mas que bacana, Heródoto, que bacana. Muito e bom. que bacana ter você com a gente aqui para Igualmente. dividir essa experiência toda e também para ter seus comentários, suas ponderações. Voltando a falar do 7 de setembro, nesse caso o 7 de setembro de 1822, nessa comemoração do bicentenário da independência, você acha que alguém foi esquecido? Olha, geralmente a gente tem uma tendência a procurar os heróis da história. Aliás, tem um livro do Carlyle, vale a pena ler, chama Os Heróis. E vocês vão ver que entre tantos heróis lá, tem o nosso colega aqui do Paraguai, o Francia, que implantou a primeira ditadura paraguaia, ele está na lista. E nós não temos ninguém no livro do Carlyle, que é um grande historiador britânico. Mas a tendência é essa. Quer dizer, essas pessoas tiveram, logicamente, uma importância, claro, marcante. Por exemplo, não dá para falar da Revolução Russa sem falar do Lenin, ou sem falar do Trotsky, né? E do pessoal que estava com ele, de fato. Mas muitas vezes as circunstâncias mudam e acabam gerando essas pessoas. É o caso da independência do Brasil. Vamos supor, por hipótese, que o Dom Pedro não tivesse feito o chamado Dia do Fico, né? E teria voltado para Portugal. Aí pergunto, se o Brasil voltaria a ser uma colônia de Portugal ou a independência aconteceria sem ele? Minha opinião é o seguinte, a independência aconteceria sem ele. Por quê? Assim como nós vivemos hoje num mundo de grande transformação, não dá para voltar para trás, né? Ou você se adapta ou você perece, essa época foi uma época de grandes mudanças no mundo. Por exemplo, é a época da Revolução Industrial. Começou no final do século XVIII, na Inglaterra. Então o mundo está vivendo pela primeira vez a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela não é tecnologia, ela é uma mudança no modo de produção. É um negócio muito mais amplo. Ou seja, a introdução da mão de obra assalariada e tal vem daí. Mudou tudo, a economia mundial. Muito bem. Para isso, você precisa ter mercado, senão você não faz a Revolução Industrial. Muito bem, para vender, você não pode ter colônia. As colônias não podiam entrar produto inglês. Então os ingleses, ou vocês abrem isso aí, ou a gente vai... Muito bem, primeiro ponto. Segundo ponto, a Revolução Americana, com a implantação da República dos Estados Unidos da América do Norte. O que eles mostraram lá? Que era possível um governo que não fosse monárquico, um governo republicano, de grande porte. Foi o que aconteceu lá, foi a segunda grande mudança. E a terceira é a Revolução Francesa, que acabou com aquela história do poder divino do rei, dizendo que Deus é que tinha dado poder para o rei, por isso ele tinha poder de vida e morte sobre todo mundo. Acabou. Então, com essas mudanças, mudou com a cabeça do mundo. E a cabeça do mundo, então, era essa. Ou seja, de países independentes, procurando ser constitucionais, não necessariamente democráticos. Porque um país que tem Constituição não quer dizer necessariamente democrático, né?
mais constitucionais. E, portanto, ou os heróis ali embarcavam nisso, ou eles seriam simplesmente tratorados pela história. E eles embarcaram. Então, eles têm importância, sim. Dom Pedro, Leopoldina, principalmente o Zé Bonifácio, que era o grande pensador dessa história toda, e outros. Né? Mas tem um personagem que foi esquecido nessa história, como disse o Mauro. Quem é? É o Dom João. Porque geralmente a gente fala do Dom João com um certo desdém. E é fato, ele era realmente um pouco bonachão, gostava de comer frango, andava com os pedaços de frango no bolso do casaco, uma série de coisas curiosas. O Laurentino Gomes conta bem, né, essas histórias. Sim, ele era um tipo assim, vamos dizer assim, um tipo folgazão. Sim. Mas não vamos esquecer que foi ele que fez a abertura dos portos do Brasil. Ele acabou com o sistema colonial inglês. Perdão, sistema colonial português. A hora que ele abriu os portos, você não segurava mais. Então ele é um personagem muito pouco lembrado na história da independência do Brasil. A hora que ele abriu os portos, podia entrar qualquer coisa. Até livros subversivos dos franceses. Que falavam em igualdade, liberdade e fraternidade. Vem por aí. Então ele tem uma importância. Geralmente a gente começa a falar de independência, já falamos do Dom Pedro. Mas o fato dele ter vindo com a família real portuguesa para o Brasil deu uma importância para a colônia que ela não tinha antes. E com essa abertura dos portos, aliás, tem duas coisas que ele fez. Uma foi a abertura dos portos. E outra, uma coisa incrível. Ele revogou o alvará da mãe dele, que proibia a fábrica no Brasil. Era proibido ter fábrica no Brasil até 1808. Se você fosse pego uma fábrica de tecido, a polícia lá e quebrava tudo. Por quê? Porque os tecidos vinham de Portugal, que comprava da Inglaterra. Então, com essas duas mudanças econômicas, abrir os portos, e se agora pode fabricar aqui, começou a mudar a vida da colônia. Então, acho que ele é um personagem que deu também uma contribuição interessante aí para a nossa independência. O quanto a economia, né, mexe com fatores políticos, né? Exatamente. Ele tentou, vamos dizer assim, manter a monarquia de todo tipo. Ele não queria voltar para Portugal. Ele queria ficar para sempre aqui. Chegou uma hora, a pressão era tanta em cima dele, lá de Portugal, ele falou, tá bom, eu vou mandar meu filho para aí, o Dom Pedro, para Leopoldina, e eu fico aqui. Teve uma pressão enorme em Portugal, com tiros e mortes, etc., para ele voltar. Ele não queria voltar, não. Ele se acostumou de tal forma no Rio de Janeiro, adorava de tal... Quem é que não gosta do Rio? Era praia e tal, aquela coisa toda, culinária. E ele queria ficar, não queria ir embora. Ele foi obrigado a ir, sob pena de o trono ter sido derrubado em Portugal. Quer dizer, a nossa independência começa antes do 7 de setembro e termina um pouco depois, uns 3, 4 anos depois, porque houve uma série de revoltas também aqui no Brasil, em alguns lugares, por exemplo, na Bahia, onde os portugueses tiveram que ser expulsos, houve batalhas também por aqui, né? A independência, ela não se resume ao 7 de setembro, né, Heródoto? Exatamente, você lembrou muito bem. E uma coisa curiosa em relação aos nossos vizinhos da América Latina. O Império Colonial Espanhol se espatifou. E nós não. A gente manteve a unidade do território e da língua. E da língua. É verdade. Quer dizer, é um fenômeno para ser estudado, para a gente entender. Né? Por exemplo, poderia Pernambuco ter sido uma república. Eles fizeram, em 17, uma revolução. Outros estados, províncias, né, podiam ser separados. Mas essa história da monarquia, da centralização no Rio, de certa forma, manteve o país unido como a gente conhece hoje. Só perdemos o Uruguai. Uma pena, a gente podia estar tomando. Não é bem assim que eles vinho. pensam, eles não pensam bem assim. Podia estar tomando vinho Taná nacional, né? É do bom, é do bom. É bom demais. Heródoto Barbeiro, muito obrigado por hoje. Para você que está em São Paulo, você continua na companhia do Heródoto Barbeiro.